Vamos para nossa aula de número 3. Estamos juntos e juntos nós somos melhores, ao vivo com a nossa turma do estado do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil, através do Instituto Fastef. Eu sou Eduardo Maciel, você já me conhece, e hoje nós teremos mais uma aula de períodos bíblicos. O Leonardo Benjamin tá dando boa noite, a Edivânia tá junto com a gente, mais o David, o Márcio, a Jaqueline, e eu creio que daqui a pouco mais gente vai estar chegando para a nossa aula de hoje. Períodos bíblicos são as 7 dispensações que nós temos. Como o próprio nome já diz, uma dispensação é um período aonde Deus ele prova a obediência do ser humano. Na primeira aula, nós vimos a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, também chamada de aliança edênica, porque ela foi feita lá no Éden, antes de Adão pecar. Isso está na aula de número 1. Na aula de número 2, nós vimos a segunda dispensação, a dispensação da consciência, também chamada de aliança adâmica, porque foi a partir do pecado de Adão que o homem se tornou consciente do bem e do mal, até o dilúvio. Na última aula, nós vimos a dispensação do governo humano. Foi a aula de número 2. E nós falamos sobre a aliança noética, que começa a partir do dilúvio, da aliança que Deus faz com Noé, seus filhos, suas noras e sua esposa, a partir do momento que eles desceram da arca até a lei de Moisés, que vai ser o nosso assunto hoje. E falamos também na aula passada sobre a dispensação patriarcal, a aliança chamada abraâmica, porque ela começa em Abraão, em Gênesis, capítulo de número 12, e ela passa para Isaac, seu filho, para Jacó, seu neto, e até José, aquele que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, e depois o Senhor Deus o coloca como primeiro-ministro, governador daquela terra. Nós terminamos a aula passada falando dos patriarcas, e eu quero continuar na aula de hoje, aula número 3, dizendo que Isaac nasce e Ismael é despedido, desprezado. O Isaac, ele é pai dos judeus. O Ismael, ele é pai dos árabes, né? Descendente dos árabes. Afinal, nasce Isaac, depois de muitos anos de fé alternada com a incredulidade da parte dos pais, Abraão e Sara. Inclusive, quando o anjo apareceu dizendo para Sara que ela seria mãe, ela riu. Ela quase que debochou, porque seria de fato impossível uma senhora de quase 100 anos engravidar. Em Gálatas 4, o apóstolo Paulo encontra sentido simbólico para cada um dos 2 filhos de Abraão, filho da promessa Isaque, e o Ismael, que foi nada mais, nada menos do que uma precipitação de Abraão. Na alegoria do apóstolo Paulo, percebe-se na história de ambos que Agar representa o Monte Sinai e tudo aquilo que a lei poderia produzir, que é o nosso período bíblico de hoje. Daqui a pouco eu falo mais especificamente da lei. Enquanto Isaac é fruto da fé e mostra o que Deus faz a partir da vida do crente. Então, Deus ele é um Deus de pacto, Deus ele é um Deus de aliança, Deus ele é um Deus que pode todas as coisas. A Priscila está chegando por aí,
a Jane também, mais alunos no ao vivo aqui. H representa a lei. Já Isaac representa a fé. Fé que todos nós precisamos ter para continuar na nossa caminhada, porque se nós não tivermos fé, e fé no Cristo, fé em Deus, nesses dias que são tão maus, nós não iremos suportar tamanha pressão. O altar sobre o monte, interessante que Abraão ele faz vários altares, menos no Egito. Esse incidente é talvez o mais misterioso e sublime na história de Abraão. Somente após longos anos de preparo espiritual, poderia Deus submetê-lo a tal provação de sua fé, com a certeza de que lhe havia de sair triunfante. Cada altar era uma espécie de agradecimento a Deus e marcava também uma experiência, algo espiritual que Abraão teve naquele momento. O altar sobre o monte era, sem dúvida, a experiência penosa à vista do mundo cruel, levar o seu único filho para ser sacrificado, mas o resultado final havia de ser notável engrandecimento da vida espiritual de Abraão, que se tornou o pai da fé a partir daquele momento. E o conhecimento, mediante a sua própria experiência, de verdades importantes. O que eu quero dizer aqui? Que nós verdadeiramente fortalecemos a nossa fé e passamos para um nível espiritual mais elevado quando nós somos provados. Todo mundo aqui já passou por um momento de provações, todo mundo aqui já passou por um momento de luta. Será que não era o teu teste? Será que a partir de tudo aquilo que você viveu, Deus não estava provando você? Deus não estava colocando você em um outro nível? Muitas vezes nós não queremos ser provados. Muitas vezes nós nem queremos entregar o que Deus pede. Mas se verdadeiramente fizermos como Abraão, que não teve coragem de negar a Deus nem o seu único filho, certamente nós galgaremos um novo nível espiritual. Abraão receava que Isaac se casasse com uma moça de Canaã, uma cananita, uma pagã, ou voltasse para a terra onde ele tinha sido chamado. A terra que Abraão foi chamado foi Ur dos Caldeus. Ele não queria voltar para lá. Não queria que Isaac voltasse para lá. Ainda hoje, às vezes os pais eles sabem o que é melhor do que os próprios moços, os próprios filhos, as próprias filhas, porque ainda não tem a maturidade. Que tipo de casamento será bom para eles? Entre os chineses, por exemplo, são os pais que escolhem as noivas dos seus filhos. E parecem que todos acham essa maneira uma maneira mais proveitosa. Obviamente, isso é impossível na vida ocidental. A cultura ocidental, ela não permite que o seu pai, a sua mãe, escolha para você um futuro cônjuge. Nós não participamos dessa cultura. Mas a cultura oriental, a cultura judaica, por exemplo, a cultura chinesa, era uma escolha dos pais. Não se casava por amor, não se casava apaixonado. Se casava para se construir um amor, para se construir uma família. Então Abraão chega
para o seu servo Eliezer, e ele pede uma moça para que Eliezer fosse na sua cidade para buscar uma moça para Isaac. E ele conseguiu Rebeca. Quais eram as qualificações de Rebeca? Rebeca era uma moça muito formosa, muito bonita. Rebeca era uma moça trabalhadeira, proativa. Foi ela quem deu água para os camelos de Eliezer. Ela foi uma moça hospitaleira, ela convidou Eliezer para beber água e para conhecer os seus pais. Corajosa, decidida e também modesta. É isso que narra Gênesis 24, 16, 19, 58 e 65. Era uma mulher virtuosa. Rebeca, sendo uma mulher virtuosa, Eliezer não teve dúvidas que ela seria a escolhida. Então conversa com ela, conversa com seus pais, e imediatamente ela arruma suas coisas e ela parte em viagem para conhecer o seu noivo, para conhecer o seu futuro marido. Interessante que na cultura judaica, o nome ele está muito ligado ao caráter da pessoa, à trajetória de vida da pessoa. Então o nome, por exemplo, Isaac, em hebraico significa riso, e é um representante de Cristo, né, na tipologia bíblica que a gente vai ver lá no bacharel. Rebeca, no hebraico significa corda com laço. Rebeca, tipologicamente, representa a igreja. E Eliezer, o Damasceno, o servo de Abraão, em hebraico é o meu Deus, é o auxílio, que representa o Espírito Santo. Em todo tempo, quando ele parte de viagem para buscar uma noiva para o seu filho do seu Senhor, ele contava com a ajuda de Deus. Ele contava com o auxílio do Espírito Santo. Já que terminamos essa parte da quarta dispensação dos patriarcas, essa dispensação abraâmica, essa aliança abraâmica, nós podemos então passar para a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, a dispensação anterior a que nós estamos hoje. Porque hoje nós estamos na dispensação da graça. A dispensação da lei, também chamada de aliança mosaica, foi a aliança que Deus fez com o seu servo chamado Moisés. A dispensação da lei, ela teve uma duração de aproximadamente 1430 anos, 14 séculos. Ela vai do êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. A quinta dispensação termina quando o nosso Senhor ele é morto e sepultado na cruz do Calvário. Para que a gente possa estudar essa dispensação, que é a quinta, nós vamos verificar revelações de Deus que são importantíssimas para aquele período da lei, período de uma aliança agora com Moisés. Lembrando que Deus já tinha tentado fazer uma aliança com Adão, uma aliança com Noé, uma aliança com Abraão, e essas alianças não deram muito certo. Agora, Deus faz uma aliança com um homem chamado Moisés. E ele se revela para Moisés
na sarça ardente. A sarça queimava Etienne, mas não havia combustão. Um Deus que mantém aliança. Um Deus que é pactualista. Em segundo lugar, nós temos as pragas do Egito, que foram 10 pragas. Cada praga para a humilhação de uma divindade egípcia. Um Deus que também pune. Em terceiro lugar, nós temos a Páscoa. A última praga seria a praga dos primogênitos. E o anjo da morte entraria em todas as casas no Egito e mataria o filho mais velho. Somente na casa dos homens e mulheres de Deus que colocassem nos umbrais da casa o sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria por cima. E essa é a verdadeira Páscoa, a redenção. Em quarto lugar, nós temos a travessia do Mar Vermelho. Um Deus de poder. Alguns dizem que a travessia do Mar Vermelho, David, foi o batismo de mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Egito. Nós temos em quinto lugar a jornada até o Sinai. Um Deus de provisão. Sabemos que o Egito, o deserto, ele tem temperaturas muito oscilantes, extremas. De dia é muito calor. Deus mandava uma nuvem para que eles não sofressem mais. À noite é muito frio. Deus mandava uma coluna de fogo. Não havia supermercado para comprar mantimentos. Deus dava para eles o maná. Da rocha brotou água. Houveram cordonizes. Em todo tempo, Deus provê nessa jornada do Sinai, porque Deus é um Deus de provisão. Nem as sandálias deles se desgastaram. Olha o milagre. Em sexto lugar, nós temos a lei propriamente dita. Um Deus de santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Para que alguém possa de verdade encontrar-se com Deus, precisa ser santo como ele é santo. Em sétimo lugar, o tabernáculo, os sacerdotes, as ofertas. Um Deus relacional, um Deus de comunhão. E que Deus quer ter comigo? Comunhão. E que Deus quer ter com você? Comunhão. Sua devoção, seu amor, o seu tempo para Ele. Hoje em dia tem tantos atrativos que tiram o nosso tempo, roubam o nosso tempo. Tantas coisas para nos distrair. E nós não temos no dia talvez 1 hora para falar com Deus e para ler a palavra dele. Será que não temos? Ou será que não priorizamos? Em oitavo lugar, a punição do bezerro de ouro. Um Deus também que disciplina. Eu prego uma mensagem, eu acho que tem até no meu canal de YouTube. Se não tiver, eu vou regravar para vocês assistirem. O que faz um líder descer? A cultura judaica diz que faltavam 6 horas para Moisés descer do monte. E nessas 6 horas que ele queria estar na presença de Deus a mais, Deus fala com Moisés: Moisés, desce, porque esse teu povo aí fez besteira, fez bobagem. Fizeram um bezerro de ouro. Pensa em alguém que queria estar na presença de Deus mais 6 horas e que teve que antecipar a sua descida. Pensa no ânimo de Moisés.
como que ele desceu. Eu acho que ele desceu revoltado, eu acho que ele desceu bravo. E ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. E ele perguntou para Arão, o que vocês fizeram? E Arão deu a desculpa mais esfarrapada que alguém poderia dar. Ah, você não voltava nunca, já era quase 40 dias. O povo achou que você tinha morrido lá. E aí, então, eles trouxeram ouro, a gente jogou no fogo e saiu aí esse bezerro. Olha que desculpa esfarrapada, Jaqueline. Olha que desculpa esfarrapada, David. Olha que desculpa esfarrapada, Etienne. Ah, o pessoal jogou aí, saiu esse bezerro aí, não sei como. Foi mágica. Na verdade, não, né, Edivânia? E em 9º lugar, a renovação da aliança. Um Deus de graça, um Deus que não desiste da gente. Em 10º lugar, a vinda da glória. Um Deus de glória. E a glória da segunda casa será maior que a primeira, hein? Primeira casa é essa que nós estamos morando hoje. Imagina a segunda casa, que vai ser a nossa eternidade. João, capítulo 1, versículo 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós temos Moisés como grande expoente da lei mosaica, não só os 10 mandamentos, mas os 634 preceitos da cultura judaica. Moisés foi esse precursor. Por ele, por intermédio dele, a lei foi instituída, mas a graça, a vida e a verdade vieram pelo Senhor Jesus Cristo. E melhor do que estar na lei, com certeza, é estarmos na graça. Porque estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei. É bom lembrar que a dispensação pode ser chamada também de dispensação dos israelitas. E nós devemos lembrar de um cenário histórico que data os anos de 1440 antes de Cristo, antes do advento de Cristo, antes de Jesus nascer nesse mundo, se encarnar como Deus homem. Sabemos que a data do Êxodo foi aproximadamente 1445 anos. Então, tudo dentro desse período bíblico, tudo dentro dessa dispensação chamada dispensação da lei, dispensação mosaica. Além dessa outra data, nós também temos uma outra data defendida pelos estudiosos lá do Antigo Testamento, de 1290 antes de Cristo. O tema do livro Redenção e Organização de Israel como povo da aliança. Em Gênesis 19:3, começa a 5ª dispensação, quando a lei foi colocada em ênfase dos princípios de Deus. Israel chega ao Monte Sinai depois de 3 meses de uma viagem longa, que seria mais longa ainda, porque eles ainda iriam passar 39 anos e alguns meses no deserto. Então, se fosse só os 3 meses, seria muito bom, mas além dos 3 meses, foram mais 39 anos. A dispensação da lei, ela começa
em Gênesis, capítulo 19, versículo de número 3. Vamos lá nesse texto. Vou colocar aqui para vocês. Eu abri em Lucas, mas é Gênesis, capítulo 19, versículo de número 3. É aqui que começa essa dispensação da lei. É Gênesis mesmo? Gênesis 19? Não, porque eu tô lá em Ló. Deve ser Êxodo 19. Deixa eu ver. Deve ser Êxodo. Depois eu vou pegar certinho a referência para a gente não perder tanto tempo na aula. E aí eu falo com vocês. É Êxodo, não é Gênesis não, tá? É Êxodo. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. Do monte do Senhor o chamou e disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então é Êxodo 19:3. Deixa eu ver se dá para eu consertar aqui, que aí já fica certinho depois para quem for adquirir os slides. Será que eu consegui? Consegui. Como não? Ao vivo é assim, Etienne. A gente conserta o avião sem precisar pousar. Priscila até aplaudiu lá, ó. É assim, Priscila. A gente conserta o avião sem precisar pousar. Vamos agora ver nessa dispensação. A Edivânia está dizendo que na apostila também está Gênesis. Então não foi um erro meu aqui, porque eu estava com sono não, hein? Um erro da apostila que eu copiei, mas aí já consertei. Nesse momento, Deus chama-o para um concerto. Concerto com C é aliança. Concerto com C é pacto. Mais sério. E passa uma nova lição. Primeiro, mediante ao mandamento, aprendeu a santidade de Deus. Primeiro Moisés, depois aquele povo que não sabiam nada de santidade. Eles estavam no Egito, vivendo no meio daquela idolatria, daquele paganismo. Eles não sabiam o que era ser pertencente a um único Deus. Segundo, mediante o seu próprio erro, aprendeu a sua fraqueza pecaminosa. O ser humano, ele precisa olhar para si e entender que nós somos pecadores. Entender que nós temos períodos aí de fraqueza, debilidade, pecado. Número 3, mediante a provisão do sacerdócio e do sacrifício, esse povo aprendeu a bondade de Deus. Em Gálatas, melhor dizendo, 3, do 6 ao 25, nós aprendemos a relação da lei para com a aliança abraâmica. Deus, ele continua sendo bom. Mesmo que o ser humano seja uma racinha, como eu gosto de dizer, Deus não desiste do ser humano. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, que todos sejam salvos. Ah, professor, mas todo mundo vai ser salvo? Não, infelizmente não. Mas a vontade de Deus é salvar a maioria. E que nós possamos ser testemunhas, sal da terra, luz do mundo, para que essa maioria conheça Jesus. A lei não pode anular essa aliança. A lei, ela é mantida. Foi acrescentada para convencer do pecado. Hoje não preciso mais da lei para me convencer do meu pecado, porque eu tenho o Espírito Santo.
É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas naquela época eles não tinham o Espírito Santo. Servia de pedagogia até a vinda de Cristo. A lei era pedagoga. Era uma disciplina preparatória até que viessem a semente. Semente é Jesus. A trajetória de Israel no deserto e em Canaã. Uma longa história de violação da lei. A prova terminou no julgamento dos cativeiros, principalmente lá nos cativeiros babilônicos, nos cativeiros romanos, nos cativeiros assírios, e a dispensação, a diáspora, propriamente dita, só terminou na cruz. Foi lá na cruz que nós verdadeiramente obtivemos salvação, libertação. E aí nós podemos até considerar o estado que o homem estava desde o início da sua jornada. Êxodo 19:1. Vamos abrir lá, quem tem a Bíblia, quem tem o aplicativo. Qual era o verdadeiro estado do homem? Vamos lá, já abri a minha aqui. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês, se fosse no nosso calendário, seria 1º de março. Eles chegaram ao deserto de Sinai, depois de 3 meses de uma peregrinação. Partindo de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam ali. Israel acampou em frente ao monte e Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse, vamos ver o 4? Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz com os egípcios e como os levei. Levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Então agora, o povo de Deus precisava entender que era o início da jornada, que era uma nova dispensação, que era um novo tempo, e que milagrosamente Deus mudou o estado deles. Em segundo lugar, nós temos a responsabilidade daquele povo. A autorresponsabilidade. Vamos lá para Romanos 10:5. Deixa eu abrir a minha aqui, enquanto você abre a sua. Romanos, capítulo 10, versículo 5. Ora, Moisés descreve assim: a justiça que procede da lei, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha a responsabilidade aí. Quem é que quer viver? Respeite a lei, observe os preceitos da lei para vocês viverem bem e melhor. O fracasso desse povo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler o 22 e o 23. Atos 2, 22 e 23. Achei aqui na minha. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. E este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus,
Vocês o mataram, vocês o crucificaram por meio de homens maus. O fracasso de Israel foi que Jesus ele veio e Israel não aceita Jesus. Israel não olha para a cruz. Israel até compactuou com os abusos do Império Romano. E aí teve consequência, Márcio. Teve consequência, Jaqueline, Jane. Vamos para Lucas 21. O julgamento. Toda ação tem uma consequência. 21:20. Já achei na minha aqui. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Por quê? Esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá uma grande aflição na terra e irá contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Olha o julgamento, olha a consequência, olha o poderio de quando alguém não está verdadeiramente ligado com Deus, a legalidade, a regência. Nós temos que o cuidado de Deus tem de se desenvolver em Israel. Uma compreensão de sua santidade. Como, né? Olhar para Deus e não se santificar. Como olhar para Deus e não ser fiel. Como olhar para esse cuidado do nosso bom Deus. No Egito, tinham acostumado às imundas divindades do paganismo. E agora precisavam aprender que Jeová é como um Deus santíssimo e temível. Eles precisavam agora, dentro de uma contracultura, reaprender tudo aquilo que eles aprenderam de maneira errada. É uma crise que a gente tem quando nós aprendemos de maneira equivocada, de maneira errada. Porque quando Deus nos mostra o que é certo, nós fazemos aquele semblante de que como é que não me avisaram, como é que não me ensinaram de maneira certa. A lei foi dada de 3 maneiras. A primeira maneira foi verbalmente. Em Êxodo capítulo 20, nós temos Deus revelando diretamente a lei para Moisés. Era a lei pura, sem nenhuma provisão de sacerdócio, sem nenhum sacrifício. Ela foi acompanhada de ordenanças, que nós podemos ler em Êxodo, do capítulo 21 até o capítulo 23. E relativas às relações de hebreus com hebreus, e isto foram acrescentadas. Então a lei, ela vai além dos 10 mandamentos. A lei vai além do decálogo. Existem muitos preceitos na cultura judaica positivos e negativos. Positivos no sentido do que eles deveriam fazer. São 365 positivos. Por exemplo, guardar o sábado. É um preceito positivo, é uma ordenança positiva.
Mas também existem 244 negativos. Negativos no sentido do que eles não deveriam fazer. Por exemplo, comer carne de porco, comer frutos do mar, preparar alimentos derivados de leite com o mesmo talher para carne. Não, eles não deveriam usar os mesmos talheres. Para derivados de leite, um jogo de talher. Para derivados de carne, outro jogo, outros utensílios. Em Êxodo 23, do 14 ao 49, nós temos direções diferentes de 3 festas anuais. Do 30 ao 33, essas conquistas de Canaã. Essas palavras que Moisés vai comunicar no Êxodo 24, imediatamente na pessoa dos anciões, foram admitidos na presença de Deus. Então só vamos falar uma coisa que eu já falei. Alguns alunos já ouviram, outros não. Quando Deus ele fala diretamente com Moisés lá no Sinai, é revelação. Quando Moisés desce e retransmite isso para o povo e para os anciões, deixa de ser uma revelação e passa a ser uma inspiração. Porque Moisés ele coloca ali uma linguagem, um pressuposto. Em segundo lugar, a lei foi dada a Moisés. Foi então um chamado ao monte para receber as tábuas de pedra. Êxodo 24, 12. A história então se divide. Moisés no monte recebe instruções referentes ao tabernáculo, ao sacerdócio e aos sacrifícios, do capítulo 25 até o capítulo 31 de Êxodo. Não foi só a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Foi também toda a construção do tabernáculo, toda a instituição de sacerdócio, toda a liturgia de sacrifícios. Foi muito mais do que o não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Deus ele falou com Moisés de maneira ampla, para que Moisés pegasse tudo aquilo e começasse a colocar em prática no decorrer dos anos. No entanto, o povo, que eu chamo de racinha, em Êxodo 32, chefiado por Arão, eles vão transgredir o primeiro mandamento. Moisés, voltando, quebra as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não farás para ti imagem de escultura. E eles esculpiram um bezerro de ouro. Não vai dizer que foi o ouro derretido que sozinho foi modelado. Não. Mas era porque eles estavam engatinhando na fé, desintoxicando do Egito. O Egito ainda estava muito presente na vida deles. Eu digo que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Uma questão de mentalidade. A mentalidade ela precisa ser modificada. E a terceira maneira que a lei foi dada, as segundas tábuas, agora não escritas mais com o dedo de Deus, mas feitas por Moisés na presença de Deus. Essa segunda tábua, ela foi esculpida por Moisés. Hoje é muito fácil, você errou alguma coisa que você está escrevendo no computador,
Você aperta uma tecla aqui chamada delete, volta, apaga e reescreve. Naquela época, era talhado em pedras. Não era em uma semana que se fazia isso, não. Eram vários meses. Até na máquina de escrever antigamente, dava um trabalhão. Quem escreveu aqui em máquina de escrever lembra, datilografia. Era um negócio chato, horrível. Imagina talhar na pedra. Os 10 mandamentos são: não terás outros deuses diante de mim. Eles fizeram bezerro de ouro. Não farás escultura para ti. Eles fizeram bezerro de ouro. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Brasileiro tem muito isso. Fala Deus como força de expressão. Ai, meu Deus. Não podemos tomar o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 4º mandamento. Professor, por que a gente não guarda o sábado? Primeiro, porque a gente não é judeu. Segundo, porque o sábado é um dia de trabalho para a maioria de nós. Terceiro, porque nós estamos debaixo de uma aliança superior. Então nós trabalhamos 6 dias e separamos um dia para adorar e cultuar a Deus, que geralmente é domingo. Mas se você trabalha domingo, pode não ser domingo, pode ser quarta, pode ser sexta, pode ser segunda. Aí é o teu sabate, é o teu descanso. 5º mandamento, primeiro com promessa: honra teu pai e tua mãe. 6º mandamento, não matarás. Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. Não pegue nada de ninguém. 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Ah, Etienne, você pode ir lá no fórum comigo para ser minha testemunha? É só você falar assim, assim, assim. Mas eu não vi nada, como é que eu vou falar? Não, mas o advogado vai te orientar. Não é difícil, não, é assim, assim, assim. Não, eu não posso ser uma falsa testemunha, eu não vi. Não cobiçarás. Cobiçar o carro do teu próximo, a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, nada, nada, nada. Inveja e cobiça não é para nós. Passaremos a história do tabernáculo, considerado a grande tipologia do plano da salvação. A ordenança de Deus para Moisés, para a proteção e para orientação do povo de Deus. O povo de Deus, quando chega no deserto, não sabe adorar. Eles saem do Egito crus, como uma folha em branco, só trazendo ali a cultura egípcia. A tipologia do plano da salvação nada mais é do que olhar para todos os elementos que tem no tabernáculo e entender a partir do Novo Testamento que tudo aponta para o Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então lá no tabernáculo colocaram 4 cores de cortina. Cada uma dessas cores representa um dos evangelhos. Uma é Mateus, outra é Marcos, outra é Lucas, outra é João. Nós vamos ter uma disciplina no bacharel, que geralmente quem dá é o professor Luiz Henrique. E o Luiz Henrique vai fazer com vocês toda a tipologia do tabernáculo. E vocês vão entender que tudo, absolutamente tudo, já apontava para o Messias. Vejamos alguns significados do tabernáculo. Número 1, uma tenda provisória onde Deus falava ao seu povo. Provisória porque era desmontável. Montava, desmontava, montava, desmontava.
Número 2, uma construção portátil em forma de tenda. Número 3, recebeu o nome de habitação, casa de Deus, casa de oração. 4, onde estava depositada as tábuas da lei, ficaram ali dentro da Arca da Aliança. O tabernáculo do testemunho, também o maná, denominada casa de Deus, casa do Senhor, e a sua planta, suas medidas, foi dada pelo Senhor a Moisés. Aí Moisés chama os artífices, chama Bezalel, e eles começam a desenhar, eles começam a esculpir, eles começam a mobiliar tudo, absolutamente tudo que Deus havia dado. Verifique na planta do tabernáculo perdão pelo sacrifício do sangue, purificação pela limpeza, poder de Deus para participação, percepção e oração, presença de Deus pelo sangue aspergido e obediência. A gente vai fazer uma caravana no meio do ano para o Templo de Salomão em São Paulo e vocês vão poder vivenciar cada uma dessas experiências de perdão, purificação, poder de Deus e presença de Deus, porque lá nós estaremos numa réplica fiel, com medidas fiéis do tabernáculo. Vai ser uma experiência ímpar e a Priscila está dizendo, eu estou aguardando, hein? Vai ser no meio do ano. Nota, número 1, o tabernáculo simboliza Israel, pela participação, pela percepção, pela oração, Israel aproximando-se de Deus. 2, tipificou a obra redentora de Cristo para trazer os pecadores a Deus. Então, nós estamos redimidos, nós estamos livres da lei, do pecado, da morte, graças àquilo que o nosso Senhor e Salvador fez por nós na cruz do Calvário. Na crucificação termina a dispensação da lei. Quando Jesus ele morre, começa uma nova dispensação, a dispensação da graça, que é assunto para a nossa próxima aula, a aula de número 4. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho hoje. Aqui estão as minhas redes sociais. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente e nós estaremos juntos na próxima aula. Eu espero vocês.